Tá no ar mais uma edição do Carneiro e Mafuz. Eu sou Fernando Rudnick e tenho a honra de estar ao lado de dois ícones do jornalismo esportivo brasileiro, Augusto Mafuz, aqui ao meu lado, e Carneiro Neto, essa voz de veludo do jornalismo paranaense. Antes da gente começar, temos muita coisa para tratar. Semana quente aí para a dupla Atletiba. Temos que falar do Estúdio Cristal Podcast, nosso parceiro, produtora parceira aqui do Carneiro e Mafuz. Se você tem interesse em entrar aí no mundo do podcast, ter o seu programa aqui, você pode colocar a sua câmera do celular no QR Code que vai aparecer aí na sua tela. Você tem todos os contatos do Cristal Podcast, também vai ter o link aí na postagem. Venha para a única produtora do sul do Brasil dentro de um shopping com toda a comodidade, tranquilidade e equipamentos e serviços de última geração. Se você é inscrito do 12 Esportes, você vai ganhar um desconto especial. E, claro, se você está nos assistindo, ainda não é inscrito aqui no 12 Esportes, se inscreva, é de graça, ajude-nos a compartilhar aí os nossos vídeos e dar a sua curtida. Mas vamos lá para o que interessa. Semana quente, com dois jogos aí, o Atlético e o Curitiba. O Atlético vencendo bem, o Flamengo fora de casa e o Curitiba. Olha, vou contar para vocês. Ontem eu estava chegando em casa, no carro, Curitiba 1-0. Pensei, agora vai, né? Comecinho de jogo. Subi em casa, empate do Bahia. Continuei assistindo, já virou aquela goleada. E foi a surpresa, né? O Curitiba começou bem, fez 1-0, né? E o Curitiba contratou um grego, um Samaris, argelino, o Slimani, e um espanhol. O Gessé. E quem fez o gol foi um colombiano. O colombiano. Sebastián Gomes, um belo gol de categoria. Eu também fiquei bastante, vamos dizer assim, otimista, que a gente quer que os nossos times vão bem. Daí eu até imaginei, digo, 1-0 em 1 minuto, se ele fizer 2-0 até os 30, ele administra esse resultado. Mas eis que surgiu o Bahia bem organizado, técnica e taticamente, melhor do que o Coxa. A zaga do Curitiba muito amadora em todos os sentidos. Falhando demais. Né? O procedimento dos zagueiros do Curitiba eram infantis até. E o goleiro, né, o substituto do Gabriel, é muito infeliz. Eu acho que não conhecia esse goleiro, não sei qual é o histórico dele, porque não é também menino. Ele, né, já tem 30 anos. Normalmente era um goleiro assim, reserva dos clubes que passou, nunca foi um cara mas titular. Falhou demais, né? Ele não conseguiria dizer que tipo... Foi um repertório de equívocos. Ele soltou bola, espalmou errado, tirou. Na último gol ele tirou. Foi dar o carrinho. Então deu tudo errado. E daí uma goleada terrível dentro de casa. E então foi a manchete até no meu artigo no site da Gazeta e da Tribuna hoje. Balanço da rodada dos paranaenses. Atlético revigorado e Coritiba desenganado. Desenganado. É uma boa palavra. Mafuz, e aí? Qual Ao contrário do Carneiro, quando o Curitiba fez o primeiro gol a 1 minuto, eu disse, vai perder. Porque foi uma jogada espetacular, pouco comum para um time da falta, da carência de qualidade como o Curitiba. Aquilo foi uma ilusão. Tanto é que o Bahia, sem nenhuma preocupação, assim, naturalmente empatou e chegou nos 3-1. A ideia que ficou no final é de que perdeu por causa do goleiro. Essa é a síntese. Espera, essa é a síntese. Agora vamos fazer uma análise mais consciente. Porque se fixar neste fato, imagina-se que tirando o goleiro, Curitiba está recuperado. Não. Curitiba horroroso. Ficou 18 dias treinando, inclusive em hotel 5 estrelas lá em Itu. Voltou maior até. Voltou pior. Não, de Itu volta sempre maior. Ah, sim. Ele voltou pior. Mas como que pode? Mas Tanto tempo treinando e não melhorar? Mas o Mafuz matou, é a qualidade. Veja bem, o Curitiba está sendo infeliz, primeiro que a diretoria
institucional era muito fraca. Estou falando de futebol. Não estou falando da administração, contabilidade, quadro social. Não, pelo contrário, parte administrativa fez um trabalho excepcional. Então, parabéns. Agora, aí vem a SAF. O que é a SAF? Um grupo de investimento. Então, consequentemente, a expectativa é de que eles tragam pessoas credenciadas, preparadas. Aí que vem o problema. Então, o Curitiba tem coach, tem CEO, tem head, e a mediocridade é a mesma. Agora tem o Evandro Mota, que vocês conhecem, que trabalhou na seleção brasileira. Mas isso é para questão psicológica. Psicológica, mas Bom, daqui a pouco veio padre, mãe de santo. Mas já veio também. Né? Já veio a Kátia Gonzalez. Então, meu amigo, as coisas estão graves no Curitiba. Muito grave. Porque, veja bem, a zaga do Curitiba, o posicionamento. Está aí, 18 dias em Itu e não consertaram o posicionamento da defesa. Isso é básico. É que nem o Atlético, que toma gol de chuveirinho há 3 anos e ninguém consegue consertar. Ou será que futebol mudou, Mafuz? Essa gente não sabe mais corrigir erros. Lembra-se antigamente? Mas vamos tirar o quarto zagueiro, vamos tirar o ala que não sabe bloquear, tem que ter um jogador no primeiro pau. Lembra essas regras básicas? Será que não é mais assim? Porque eu não frequento mais clube, treinamento. Antigamente nós só vivíamos futebol 24 horas, né? Hoje é impossível. Eles não aceitam, tudo fechado. Tudo né? fechado. A gente via treino de todos os times, viajava com as delegações, ficava no mesmo hotel, convivia. E a gente conversava com os jogadores e com os treinadores como pessoas normais. Hoje eles olham para a gente tudo assustado. A gente cruza em restaurante, às vezes, né? Porque eu não vou em estádio também. Então, eu acho que o futebol piorou muito. Eu acho não, é certeza absoluta. Está aí, basta ver a bola de ouro da Europa, os jogadores que estão listados, se tira 3 ou 4 que realmente são bons, né? O Ala, o Mapei e tal, o resto é tudo jogador meia boca. A seleção brasileira é muito fraca tecnicamente. Então, o que vamos falar do Curitiba, Mafuz? O meio de campo, a criatividade. Horroroso o time E esse jogador, Curitiba. por que durou só um tempo e saiu? O Samaris? O Samaris aí foi a questão. Acho que pegando o ponto, ele não estava fisicamente. Mas então por que escalou? Com um ritmo de jogo, mas né? por que escalou? E daí precisou o Avante mudar. mostrou que sabe das coisas. E aí, é bom jogador. Centroavante é bom jogador. E aí, quando o Curitiba tomou a virada, ele quis botar o Marcelino, que eu acho que não poderia ter saído do time, que é o cara mais mal criativo. Escalado, né? Mal escalado, mal treinado, mal contratado. Quer dizer, colocar o Arthur Moraes, que fez a carreira em Portugal. Ele fez um clube de amigos. Ele pega um empresário aqui de Curitiba, eu já te digo o nome, eu cito o nome, eu não escondo. Foi jogador. Eu já Depois você lembra e completa. eu mas lembro assim, e completo. E fica trazendo esses amigos que jogaram em Portugal, entendeu? E dá no que dá. Mas as contratações nós já criticamos no programa passado, né? Essas opções da SAF. Como a do Atlético, de contratações discutíveis. Do Atlético a gente viu todas ali. Agora, essa aí de contratar jogadores que, né, fora de forma, né, fora de condições técnicas, para um time desesperado como está o Curitiba, olha, isso aí é frustrante. Sob o ponto de vista, eu me coloco no lugar do torcedor, do associado, Coxa Branca. Lepatim, o nome é o Lepatim. Lepatim jogava futebol de Jogava futebol, Agora, gente boa. Só concluindo mas a turma ali do é a turma do trouxe amigão. o Fran Sérgio, turma do exato. café, turma do amigão. Agora, como é que faz? A torcida foi lá, a torcida quer salvar o time, enfim. Mas não vai conseguir. Não tem. Eu não estou brincando que o Curitiba está desenganado. Está sim. É um paciente que requer muitos cuidados. Porque ontem era jogo para ganhar. Porque o Bahia estava quase próximo, muito próximo, aliás, da zona de rebaixamento, mudando o treinador, portanto não estava vivendo um bom momento. E o Curitiba toma uma goleada em casa. Olha, amigo, mau sinal. E assim, e jogando à vontade, né? Tomou o gol, mas depois passou por cima do Coxa, né? Essa é, acho que, a principal questão. E dá para decretar que não tem mais escapatória, Mafuz? Não tem. A matemática ilude às vezes, né? 16 rodadas, faltando. Mas não. É rendimento. Ele teria que fazer uma campanha como o Botafogo fez até há pouco tempo, que só ganhava, né? Agora o Botafogo andou perdendo, já perdeu uma em casa e tal. Então isso, o futebol tem disso. Agora, quando o Botafogo tem essa gordura que ele adquiriu, é bom, ele pode... Agora, o Curitiba não tem gordura, o Curitiba está... Pelo contrário, o Curitiba,
pro Goiás 11 pontos. 11 pontos é muita Pois coisa, é. né? 4 vitórias. É. Mas 4 passar. vitórias, considerando que o Goiás Não não vai passa ganhar ponto, mais nada. ninguém- Não ganha é a sexta derrota, né? Exatamente. Consecutiva. É muito ruim. Não, e o presidente da SAF, O Amodeu. Almodeu, já admitiu, dizendo que o Curitiba, se precisar dar um passo para trás, como é que você interpreta isso? A única interpretação é o rebaixamento. Não, mas ele falou um passo e o Curitiba ontem deu uma cambalhota para trás. Pelo amor de Deus. Não dá, viu? Ontem Não foi dá. uma vergonha. Tomar de 4 do Bahia em casa, amigo. Olha. E era o momento ali que a torcida tava junto, estreia aí dos reforços, Samares. E eu arrisco até dizer o seguinte: torcida do Curitiba, que não fique magoada, não fique braba. O Curitiba encontrou péssimo parceiro. Não é ninguém com DNA de futebol. Eu não gosto desse termo, mas não tem ninguém. O Cruzeiro, bem ou mal, tem o Ronaldo Fenômeno, que é de futebol, e tá o Paulo Autuori do lado. E já tá difícil assim, né? E já tá difícil assim. Na Espanha que eu diga, né? O Valladolid, o Exatamente. time dele lá, O caiu. Botafogo, o dono, ele só lida com futebol. Ele tem o Lyon, ele tem o Crystal Palace, Por tem isso que eu outro perguntei clube outro na dia se Bélgica. essa SAF do Curitiba tinha outros clubes. Não tem nada. Vocês falaram que não. Não Sabe tem o nada. Curitiba Para não. mim foi uma surpresa que a diretoria institucional e o Conselho Deliberativo do Curitiba tenham aceitado fazer um contrato com pessoas inexperientes no ramo. Mas Porque aí, é um Carneiro, ramo de negócio. Mas isso aí. aí foi opção deles. Eles quiseram que o Curitiba fosse o único grupo, o único clube do grupo. Dos investidores. Eles não quiseram dividir a atenção Mas aí eu não, com outros mas clubes. aí eu não critico a diretoria. Eu acho do que é Curitiba. correto isso Aí também. eu acho que é correto. Agora, teria que pesquisar melhor. Um torcedor coxa, meu amigo, chegou e disse: mas o dinheiro que eles estão gastando não é do Curitiba. Eu disse: não, o dinheiro é do Curitiba. Porque essa ideia de que os investidores tiram no bolso e colocam no Curitiba, isso é uma meia-verdade. Porque muito do investimento que está sendo feito é dinheiro produzido pelo próprio Curitiba. A fonte é fonte de origem do Curitiba: televisão, venda de jogador, negócio de jogador, bilheteria, publicidade. Bilheteria é o principal. A questão assim de TV, de um novo contrato, vai ter um gatilho lá, vai ter que ser reinvestido no futebol. Eu quero antecipar uma... Eu não gosto de fazer antevisões, né? Eu não sou pitoniza, não tenho nem vocação para isso. Mas se o Curitiba, esta SAF do Curitiba, se ela não seguir a cartilha que o Clube Atlético Paranaense criou há 25, 27 anos atrás, e hoje todos os grandes clubes seguem, o Curitiba não vai a lugar nenhum. O que é? Centro de treinamento, criar jogadores, produzir riqueza para o clube através do elemento humano criado na base. Esses jogadores tipo Vitor Roque aí, Exato. fantástico esse tipo de atividade. Agora o Zapelli. Estou citando o Atlético, é um clube local, né? Poderia citar outros. Porém, o Curitiba não via ainda nenhum movimento nesse sentido. Mas assim, É Carneiro, muito oba-oba, plano- muito exibicionismo. Chegou o argelino, vamos no aeroporto. Chegou agora o grego, vamos no aeroporto. mas o plano deles, assim, o principal investimento imediato vai ser o Evitar CT. o rebaixamento. Não, eu não tô falando disso, tô falando do dinheiro que eles vão botar, assim, grande. Não, eles têm que pagar o CT. Mas eles eles têm o Está terreno. penhorado o terreno? Tá Não. penhorado. Mas ali já não tá mais penhorado. Tá penhorado. Não viu? não tá mais. Já saiu, já estão resolvendo toda essa situação. Não, o de Campina Grande tá penhorado na Justiça do Trabalho. Mas aí era uma questão ali com... Não era a questão. A dívida do Paulo César Carpegiani e do Caio, aquele que foi jogador. Dívidas antigas, né? Dívidas antigas. Dívidas antigas. Assim, tem essa questão do judicial, ok. Mas esse não é o problema. Isso é troco perto... É só pagar. Mas eles vão resolver. Pagou, valeu. Isso é Eles vão troco resolver. perto
do universo de dinheiro que promete. Sim, o plano é 100 milhões para um CT e fazer isso já. Entendeu? Só que aí tem que esperar resolver a situação e começar a fazer, mas esse é o plano. Primeiro tem que assinar o contrato de SAF, né? Porque até agora não foi assinado. O prazo é até novembro, porque tem que primeiro fazer a transferência do patrimônio, né? do Couto Pereira, do CT, de todos os ativos, dos bens Isso imóveis. ainda não foi finalizado. Isso não foi finalizado ainda. E tem cláusula com direito de arrependimento por parte dos investidores que pode ser exercido em novembro. Voltar então à parte de futebol, a parte técnica. O Curitiba não joga fim de semana, né? Não. Nem Atlético, nem Curitiba. Então eles terão praticamente mais uma semana para corrigir essas falhas. Contra o Vasco da Gama na próxima quinta. Reabertura lá do São Januário, Exatamente. né? Então o Curitiba, aí o Thiago Kozlowski, né, começa a ficar também acuado, pressionado. Então são problemas no dia a dia. Nós não podemos perder de vista que o campeonato continua, né? Ontem foi um choque, mas a vida segue. Eu acho que eles têm que aproveitar esses dias, dar uma corrigida no time, em todos os sentidos, nos 3 setores, zaga, meio de campo e ataque. Já tem esse referencial centroavante, que é interessante. Os alas, eles precisam marcar melhor, mas eles são bons no apoio. O problema no Curitiba é no miolo da zaga, ali está havendo um bate-cabeça. O Gabriel não volta, o goleiro, né? Não sabemos ainda, mas assim, não tem como manter o Luan Poli, né? Pois é, e daí tem Vai um ser terceiro. É o Marcão, é o goleiro da base. Agora se fosse o Muralha, né? 23 anos. A torcida, inclusive, gritou o nome do Muralha, né? Com todo respeito. Mas olha. Mas o Muralha é melhor que o Luan Poli. Curitiba tinha coleção de grandes goleiros, né? Causava inveja nos Pode adversários. ser que tragam o Casillas. Cacilhas? Parou de jogar. Parou de no jogar. Real Madrid. Curitiba tem. É verdade. O Curitiba contrata ele, jogador. Mas pega o Rafael, então, que mora em Então São pega Paulo. o Rafael, que mas foi o melhor de todos. Camarota. Não, é triste levar para o campo da ironia, mas o que estão fazendo com o Curitiba é um absurdo. É um crime. Quer Contra dizer, a torcida, eu fico... 30 mil pessoas, é uma média de 25 mil pessoas por E jogo. sofre. Eu tenho coxa branca dentro da minha casa. E sofre. Porque eles têm sentimento e torcem. Eu sei como é que é isso. A vida não é A fácil. situação realmente... Só que no passado era o inverso, né? Uhum. O Atlético aqui não jogava Atlético nada e o Curitiba chorava. só dava a volta olímpica. Uhum. Mas eu nunca chorava, né? Tá certo. O assunto coxa, então, a gente encerra por aqui. O Atlético, quando a gente esperava, né, que não ia, foi. Ganhou bem do Flamengo. Uma partida melhor do ano, vocês diriam? Teve uma notícia muito engraçada na Rádio CBN, onde eu faço os comentários diários. O Tusca deu a notícia: Arturo Vidal lesionou-se defendendo as seleções do Chile, submeteu-se à intervenção cirúrgica e ficará inativo durante algum tempo. Que problema para o Atlético? Eu digo, não, que solução para o Atlético. Porque ele estava sendo escalado por obrigação, né? Porque foi uma péssima contratação, inexplicável sob todos os aspectos, porque não tem nenhum estudo científico, técnico ou tático que justifique a presença de um jogador de 36 anos, que era terceiro reserva no Flamengo, num time como o Atlético, que tem ótimos jogadores no meio de campo. Christian, Fernandinho, Hugo Moura, Vitor Bueno, Alex Santana, agora Zapelli, né? O próprio Eric, que alterna bons e maus momentos. O Vidal virou titular, você notou? Titularíssimo. O que aconteceu? O Atlético não ganha. Patina, não cria. Aí machuca o cara. Aí eu disse, agora ele vai acertar o meio de campo. O que aconteceu? Acertou o meio de campo, deram um banho no Flamengo. Aliás, a formação no meio de campo, esse Zapelli entrou muito bem. O Vitor Bueno, a gente sabe que é um grande jogador, né? Só que ele não tem sequência dentro do Atlético. Ele é muito lento. Mas não é que seja lento. Pensa rápido, né? Mas não é que seja lento. Não, e habilidade, né? Chuta não é bem. que seja lento. É que ele é muito discreto, não se impõe. Até a personalidade dele. Exatamente, assim, né? por causa disso. Então vai o treinador e trata ele como um passarinho triste. Você chamava, lembra que você triste, chamava eu falava. o Hernando e Balanço? Hernani. Hernani. Ai. Hernani era um jogador que, no Atlético, né?
O Atlético pagou 2 vezes pro década de Bangu. 1980, né? Ele tinha o Ivair, que era o garoto veneno. O Ivair provocava adversário, provocava bandeirinha, juiz, tudo. E o Hernani, balanço, ele só... Aquele balanceio, mas era o craque. Era um craque, veio do Bangu. Eu digo, mas parece um passarinho triste, Hernani. Tem que acordar, né? Alô, Hernani! Fazia uma onda lá na Baixada, a torcida enlouquecia. Porque nós tínhamos uma audiência absurda lá, né? Quase 100%. Na Baixada com 15 mil espectadores, imagina. Mas era muito divertido, né, Mafuz? Muito divertido. Valia a vida ali, viu? Agora, voltando então para o Atlético do presente, pelo investimento feito pela diretoria e pela qualidade dos jogadores, o Atlético só não ganhou nenhum título nesses últimos 2 anos por falta de treinador. Então, por falta de comando. O Filipão perdeu a Libertadores e esse ano o Atlético não vai ganhar nenhum título de novo. Está na hora da diretoria acertar a comissão técnica. Aí a pergunta é, ganhou esse jogo do Flamengo jogando bem, apesar do Wesley ou por causa do ele Wesley? tem mérito. Não, ele tem mérito. Ele conhece futebol. O que o Curitiba, é evidente que a diferença de time é muito grande. Embora o time do Atlético não seja nada de extraordinário. A diferença entre Atlético e Curitiba é muito grande. Mas o que, dentro das exigências, dos objetivos que devem ser alcançados, o que o Wesley fez nesse período de data FIFA, o Thiago no Curitiba não fez. Arrumou o time. E sem Bento, sem Fernandinho, sem Vitor Roque, sem o Canóbio. Mas se o Atlético contratasse, colocasse um diretor de futebol do clube, uma pessoa respeitável, que conheça futebol, e contratasse um tipo Paulo Autori, assim, vamos dizer, um executivo, CEO, o nome que quiser usar, poderia até manter o Wesley Carvalho. Este elenco, com alguns retoques, dava para ganhar um título importante no ano que vem. Não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. É só ter vontade política de fazer essas mudanças. Paulo Autori entrou no Cruzeiro, o Cruzeiro começou a subir de produção. Já ganhou bem do Santos ontem. Eu tenho algumas críticas ao estilo do jogo do técnico Paulo Autori, mas saber sofrer dele e tal. Mas ele é um cara que entende muito de futebol. Isso a gente não pode negar. Ele tem conhecimento tudo. total, eu acho que geral. eu não quero fazer comparações, evidentemente. O Atlético acreditou e apostou muito no Filipão. Exato. E o Filipão não é mais o mesmo. O Filipão teve lá o seu brilho na década de 90, né, com o Grêmio, Palmeiras, etc. E depois do 7-1 ele ficou praticamente desmoralizado. Então, até essa saída dele do Atlético para ir para o Galo nas condições humilhantes em que ele se submeteu, isso aí até é estranho, porque parece que ele está muito bem de vida. Mas aí é o orgulho pessoal ferido, né? A gente também compreende esse lado. Mas o Atlético foi muito infeliz em ficar bancando o Filipão como treinador e depois como gerente geral. Não, o cara é superado. O próprio histórico do Filipão, depois de 2002, foi péssimo. Perdeu a Eurocopa por Portugal, né? Para a Grécia. Para a Grécia, em Lisboa. Ficou 3 meses no Chelsea. Vá por mim. Não foi bem, não. Não foi bem. Enfim, desse time que jogou e ganhou bem do Flamengo, tem pra voltar, como o Mafuz falou. Não, sem Fernandinho e Vitor Roque. E agora? Como que vai botar esses caras? Não, O Fernandinho tem a vaga dele, mas assim... Você quer que eu quero saber quem é, ó. Não, o Fernandinho vai voltar, o Vitor Roque vai voltar. Não, primeiro tem que manter o Hugo Moura. O Hugo Moura é o único primeiro volante que o Atlético tem. Não dá pra perder mais tempo com o Eric nessa função. Ele é fraco. O Eric é bom como meia armação. Segundo volante... Mas daí ele é reservão do Vitor Bueno, do Fernandinho, do Alex Santana e agora do Zapelli, que é uma potência nova e interessantíssima. Aí o Atlético tem a volta do Vitor Roque, que é titular absoluto, sem dúvida alguma. E vamos torcer que o Christian se recupere o quanto antes. As alas já estão se ajustando com o Esquivel e o Madison. Esquivel fez uma ótima partida. O Kaká deu uma arrumada no setor de miolo de zaga. Goleiro, o Atlético tem uma coleção, ao contrário do Curitiba, o Atlético revela um ótimo goleiro a cada temporada. Esse Léo Link fez defesas muito boas. Espetaculares. Pena que essa vitória... E a colocação desse menino, ele não precisa voar. É ótimo. E melhor saída de bola do que o próprio Bento. A reposição dele.
Pena que essa goleada, esse show, foi em Cariacica. Eu gostaria que tivesse sido em Guayaquil. Em Guayaquil. Boa essa. Aí, todo torcedor atleticano gostaria disso. Boa essa. Em Guayaquil seria campeão da Libertadores, mas não foi. O Atlético joga com quem o O próximo? próximo jogo do Com o Atlético Inter. é com o Internacional em casa. Na Na Baixada. quinta-feira também, na próxima quinta. É um jogo para Mas você... o Inter vem com a cabeça meio quente já por causa da É o Libertadores, jogo né? que antecede a primeira perna da Libertadores, mas tem uma semana inteira. Então, porque no final de semana tem final de Copa do Brasil. Então não O Inter terá uma semana. Uma semana inteira. Então tudo bem. É uma O Inter semana cresceu inteira. muito, né? O Inter, ele sofreu algumas derrotas inesperadas, alguns resultados estranhos. Mas está melhorando. Mas eu tô achando o Inter um time muito competitivo, muito arrumado. Você veja que o futebol brasileiro é tão maluco que a final da Copa do Brasil será Flamengo e São Paulo. Os dois perderam e os dois estão em crise técnica. Crise né? grande. A do Flamengo é política, já não querem que o Landim continue. Quebraram, os conselheiros quebraram o pau na reunião do Conselho Deliberativo O do Flamengo. ex-presidente denunciou um complô É. já. E o São Paulo tem uma deficiência defensiva. Olha, a zaga do Atlético pode dar aulas para a zaga do São Paulo, do chuveirinho. Viu? Coitado do meu amigo Dorival Júnior. Como ele se incomoda com aquela gente. Eles ficam tudo assim, ó. E olha, é arboleda. Como que é que E eles não ficam? sei o quê. E a bola? Só olhando a bola passar. Eu nunca vi como o futebolista caiu, né, o nível técnico. Eu tento ver alguns jogos, tentei ver outro dia um jogo dessas eliminatórias Das eliminatórias da sul-americanas. Não era do Brasil, hein? Porque a Brasil e a Argentina vale a pena. Que jogo que você viu? O que foi? Foi um jogo que o Uruguai conseguiu perder Do para Equador. o 2 a 1. Equador. Uruguai O e Canóbio Canóbio. fez um gol. O do Canóbio, 2 gols depois o Golaço zagueiro, do né? Canóbio. Olha, O Golaço. Equador que virou. Eu via jogos melhores na década de 60, no Campeonato Paranaense. Na Zona Sul. Tinha Zona Sul e Zona Norte. Aham. Olha, o futebol caiu muito. Caiu muito. Já que você citou eliminatórias, o que vocês acharam aí da seleção do Diniz? Foi bem contra a Bolívia, assim como mas ninguém esperava menos. Não foi bem contra a Bolívia. Ninguém esperava né? menos, né? É. Mas e aí? Bolívia, Ganhou do você Peru faz Bolívia Bolívia aí não mal existe. contra a Bolívia ao nível do mar. em casa. Não existe a Bolívia, não existe, né? E depois É que- sofreu para é. ganhar do Peru. É que quem colocou dinheiro para transformar o Brasil num programa de televisão supervaloriza uma vitória contra a Bolívia. E contra o Peru também, da forma ele como quase foi. enroscou no Peru daí. Então, eu acho o seguinte, assim, em relação à seleção brasileira, o nível técnico é ruim. Nós não temos super craques. Temos alguns bons jogadores, sem dúvida. Né? Não vou negar o valor individual técnico desses meninos aí, principalmente o Neymar, Vinícius Júnior, o Rodrigo, enfim, vamos... Bruno Guimarães. Bruno Guimarães está indo muito bem. Muito bem. Mas o problema da seleção é a personalidade. A zaga do Brasil tomou um gol de contra-ataque da Bolívia, inaceitável. Mesmo contra-ataque que a Croácia matou o Brasil na Copa do Mundo. Isso não foi corrigido. Então nós temos problemas graves sobre concepção estratégica de jogo. É aí que eu aposto no Fernando Diniz. Eu acho que a CBF tinha que parar com essa palhaçada de que o Fernando Diniz é provisório. Não, não é provisório. Fernando Diniz, você vai para a Copa do Mundo. Porque daí ele pode até se afastar do Fluminense. Mas Não, subiu ele no tem telhado. que né? Dedicar a seleção. Mas aí ele teria que sair do Fluminense. Mas não é uma boa alternativa, porque ele é preparado. A melhor alternativa. Eu não estou dizendo que tem que esperar não deve esperar o Ancelotti. Lancelotti. Não. Tem que acabar com essa história. O Fernando Diniz é o nosso técnico. 2026 será ele o nosso É isso técnico. aí, você tem que E ter ponto final. o teu projeto de futebol, o de empresa, da vida política até, de países organizados, pelo menos, é projeto de 4 anos, 5 anos, de acordo com o mandato do Quando político você- eleito. A empresa, né, como a diretoria decide fazer um projeto, é para concretizar em 4, 5 anos. O que é a seleção brasileira? É projeto de 4 em 4 anos. Não, quando você fala falta de personalidade, não vamos confundir com a falta de um esquema tático, não. É confiança. Confiança. É aí que Aí que é está. o problema. Personalidade. Não é nem personalidade, é identidade. Não, O jogador tem que ter orgulho de vestir a camisa Exatamente, e mas confiar não, que não. está num grande o time. termo certo
você já usou, é a personalidade. Personalidade, o que é? Não basta você ser craque. Você tem que se impor. Você tem que mostrar que é craque. Vamos tomar, por exemplo, nem vamos lá no passado, em 58, em 62, em 70. Aí é covardia comparar. Vamos, exato. Vamos de 2002. Que foi a última grande seleção. Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, Kleberson, Kleberson. Quer dizer, jogadores com personalidade, eles se impuseram, superaram até os defeitos táticos vindos do criados pelo Filipão. O time só acertou, certo? O Mafuz sabe a história como é que foi, porque o Filipão que estava queimando o filme com o Juninho Paulista, né? No meio de campo, não acertava o meio de campo, e ajusta daqui, até que o Cafu, o Roberto Carlos, naquelas famosas reuniões dos líderes, escuta, vamos botar o Kleberson, ele está voando. Ele vai resolver o problema do Cafu e do Roberto Carlos na cobertura das alas. E vai apoiar. E vai a linha de fundo para servir aos Ronaldos, o Ronaldinho e o Ronaldo Fenômeno. Como é que surgiram os gols da seleção? Então você não pode depender só do treinador. Por isso que eu acho, voltando ao Atlético, que tem que ter um diretor de futebol para chamar o técnico. Mas isso aí Só esquece. os dois. Não, mas então o Atlético não vai a lugar nenhum. Mas Então quem esquece. seria o teu diretor do Atlético? Não, Eu não tenho nada com o Atlético. Eu não sou nem sócio. Eu Mas... tô perguntando a tua opinião. Mas Você não faz é alguma questão, sugestão? não é questão de quem você Isso não é acha problema que meu, seria. é de quem toca o clube. Exatamente. Eu, Mas quando agora, estava na ele- Mas tem que ser um cara tipo Autori, assim? Não, nesse pode ser estilo? autor, como eu disse, pode ser do clube, pode ser algum. Não é Não possível tem, o que não clube tenha não tem, ninguém, mas do nenhum clube não atleticano que torça para o Atlético e não entenda de futebol. Não tem, porque não tem liderança nova no clube. Né, Mafuz? Não deixaram ter, né? Não, o Atlético é uma ditadura, essa que é a realidade, é um clube fechado. Tanto que estão discutindo aí a questão da SAF do Atlético e eu gostaria de saber, porque eu não estou entendendo nada. O Atlético tem uma fundação que é a dona do clube ou não tem mais? Porque foi criada, a FUNCAP. O Atlético Paranaense terá eleições? Vai mudar o presidente? Eu preciso saber isso aí para poder dar uma opinião. Eu não sei se o Mafuz tem informações. Como é que O Mafuz até trouxe uma tramitação democrática Trouxe a coluna no dentro do Clube Esportes. Atlético Paranaense? Que dia que foi, Mafuz? Mas foi essa semana, a coluna aí falando sobre a viagem aí de Mas Alexandre foram o Matos, Márcio Lara Márcio Lara e o Matos. e o Matos, eles foram despachados para os Estados Unidos, não sei se Boston ou Miami, porque eles foram chamados pelo Bank of America, né? Bank of America, que foi contratado pelo Atlético para escolher um parceiro, conseguir um parceiro para o Atlético. Só que o modelo jurídico que o Atlético está propondo para vender as ações de uma empresa que vai criar, o poder de controle do futebol e do próprio patrimônio fica com o Atlético. No que seria uma coisa espetacular. É assim no Bayern de Munique. Isso. Né? Mas isso funciona, Só- normalmente funciona. Só um momento. E com o poder de veto, através da FUNCAP, da fundação. Isso quer dizer que o presidente da FUNCAP vai ser mais importante que qualquer outra coisa. Mas isso aí nas empresas americanas, eles têm um nome até para isso. É Golden Share. Golden Share, O que é o Golden Share? É a ação de ouro. Você não tem a maioria necessariamente. Você Vamos tem a supor. ação mais importante, Mas você tem tem a ação poder mais de importante, decisão, que é né? esse poder de não mudar de cidade, porque no beisebol, no rugby, no futebol americano, Com franquia, eles né? mudam de cidade, mudam de estado, mudam de nome, mudam de cor. Então, como o Brasil tem muitas tradições no futebol, isso é inaceitável, até porque tem o estádio, o patrimônio. Mas veja bem, o Atlético, se fizer uma Golden Share, ele não precisa ter os 51%. Ele pode ficar com os 49%, desde que no contrato tenha essa possibilidade desse peso Não, mas ele nas quer decisões. Mas ele quer ter o controle do futebol. E para ter o controle do futebol, ele tem que ter a maioria.
Mas aí tem que ter esse dispositivo esses são que faz pontos, parte Exatamente. da organização de um E contrato. são pontos muito nebulosos, que a gente não Mas tem não são nebulosos. Não, mas são. nebulosos É no que o sentido que a Atlético gente não não explica direito. Exatamente por isso. Falta esclarecimento. Falta Agora, esclarecimento. você me pediu há pouco nomes para diretor de futebol, pois eu dei uma pensadinha, eu vou te dar 3, então, no Atlético Paranaense, que poderiam ser CEOs, remunerados ou não, mas que conhecem futebol e já provaram isso. Marcos Coelho, que foi presidente campeão brasileiro e conhece muito futebol, quase assumiu uma função executiva num clube em Miami, nos Estados Unidos. Ademir Adur, conhece muito futebol. E Antônio Carleto Sobrinho, que ajudou o Atlético a formar o grande time campeão brasileiro em 2001. Estou citando só 3, Sim. mas E nomes com história no eu clube. também não quero me aprofundar, mas eu conheço mais uns 10. Sim. Gente séria. E nomes com história no clube. Mas não entram no clube mais. Hoje. Não, então o Atlético virou um clube de dono. Mas virou. Mas eu Isso tô, faz tempo, né? Então não tenho mais nada a Eu dizer. tô- Tem eu que só tô- acompanhar os jogos. Eu estou escrevendo isso há 20 anos, respondi 12 processos por causa disso, e agora está se confirmando. Eu não estou fazendo uma crítica mais, não critico mais, estou convencido de que foi a forma que o Petralha encontrou para executar as ideias dele, criar mecanismo para ele ser remunerado, como ele foi pelo Atlético, e fazer o que fez pelo Atlético. Sim, mas agora mudou, Mafuso. Mas eu sei. Ele está adoentado. Não é O questão Atlético nem vai de... ter eleição ou não vai? Não é nem questão de adoentado, que está se recuperando. É questão de que a geração dele, e a qual eu pertenço, ele está com 80 anos, eu estou com 74. Então, essa geração, ela está... não tem mais recursos temporal para ir muito longe. Pois é, mas ele não pode concorrer à reeleição. Não, mais não uma vez. pode. pode. Não Não, pode. é isso que eu quero entender. Ele Só não isso, pode. mas de alguma forma ele vai não, estar lá. mas espera aí. Ele não Mas pode a tal da concorrer. oposição não vai apresentar um candidato? Existe Ele não oposição? pode, ele Eu não não sei. pode. Eu também não sei, eu acho que não. O pior, aí que está o grande problema do Atlético. O Mário não pode concorrer, não criou um sucessor e todos que o ladeiam são horrorosos administrativamente. É terrível, terrível. Não tem um do grupo dele, se é que não, o termo grupo está errado, porque todos os empregados do Atlético, porque direto ou indiretamente, mesmo os que foram eleitos, eles recebem dentro do Atlético. Eles têm uma remuneração, caso de Márcio Lara. Ele é diretor financeiro do Clube Atlético Paranaense, mas tem um salário, né? Se isso vai contra o estatuto, se não vai contra o estatuto, é um outro problema. É evidente que é uma coisa ilegal. Esse que é o grande problema. O Atlético vai vender o clube. O Mário não pode continuar por um ou outro motivo, ou por motivo legal, ou por motivo de saúde. E vai ficar na mão de quem o Atlético Paranaense? É isso que ninguém sabe. É um assunto, né, que... Mas a aí gente também sabe, ele não continuar. tem culpa também, viu? Porque a oposição Há muita fraquinha, omissão dos atleticanos, dos conselheiros. fraquinho. E os Na hora que candidatos teve que apresentaram não foram exato. no Na hora nível que se esperava. na hora que teve que concorrer com ele, lançaram o João Alfredo. Aí é brincadeira, né? Não, o João Alfredo é um bom. Não, mas é boa gente é bom tudo, mas torcedor, não. é boa figura. Eu também sou, mas não pra sirvo para ser. competir numa eleição com o Mário Celso Ah. Petralha, que indiscutivelmente fez um trabalho extraordinário, né? Ele revolucionou não só o Atlético, o futebol brasileiro. Exato. Hoje o Atlético é motivo de orgulho para todo o país por criar essa estrutura. Só que, como disse o Mafuso, o tempo passa, né? As coisas vão mudando e tem que ter a reposição de Mas peças e de homens. Carneiro, pensando realisticamente, vocês acham que é possível alguém que não tenha o apoio do Petralha vir a ser presidente na eleição de dezembro? Nenhuma possibilidade. Eu nunca pensei sobre isso. Não,
Eu entendo que não existe a mínima possibilidade. Porque os resultados que o Petralha conseguiu falam por si só. Não, mas Então, não é só por causa disso. Os resultados vieram no cumprimento de uma obrigação que ele tinha. O Atlético não deve nada para o Petralha. Aliás, o Atlético não deve nada para ninguém. Não deve gratidão, não deve obrigação, não deve nada. Porque depois que aquele grupo que fez a revolução do Atlético saiu, o Atlético pagou pelo trabalho feito. Pagou por Mário Celso, pagou por Mauro Osma, pagou por esse Márcio Lara, pagou para todo mundo. Então o Atlético não deve nada para ninguém. São todos remunerados. Todos remunerados? Não deve nada para ninguém. Eles nada mais fizeram do que cumprir a obrigação prestando serviço para o clube, que paga e paga bem. Mas numa eleição, acho que o peso dos resultados sim, é que faz a diferença. A torcida vê de outra forma. Então, né? é por esse lado que eu tô falando. Assim, eu não vejo ninguém que possa concorrer com uma chapa que não tem o apoio do Mas não vai ter chapa, não tem. Também acho que não vai ter Vamos chapa. Esqueça. Vamos mudar de assunto. O que vocês vão fazer hoje às 3 da tarde? Já sabem, não? Você tem programa para ser 3 da tarde hoje, não? Tem? 3 da tarde? 3 da tarde. Eu vou trabalhar. O Mafuz vai pra trabalhar? praia. Não, eu não vou, papai, eu vou trabalhar. Não, você pode ligar a TV e assistir a estreia do Neymar pelo Al Hilal da Arábia Saudita. E o quanto é que eles pagam pra gente pra fazer isso? Os árabes, né? O que você acha aí? Não acho Você nada, tem a acho sua ridículo. opinião, já falou várias Acho ridículo. vezes, Não vou perder tempo. mas tem a estreia do Neymar aí, ganhando rios de dinheiro lá no Al Hilal. E esse Al Hilal é um timão. Mas mudou um pouquinho a Liga Saudita, um investimento, né, de dinheiro. Não me provoca comoção. Uma ditadura feroz. A Arábia Saudita é um lixo político. Agora colocaram aí nos grupos do BRICS um absurdo. Né? Eu estou preocupado. Eu não, o mundo está preocupado. O clima está reagindo. A população está desnorteada. Tem 17 guerras no mundo. Guerras. Não é só da Ucrânia com a Rússia. Eu não sei qual é o que a humanidade quer. Aí você quer que assista o Al Hilal jogar? Amigo. Ai. Pessoal, encerrando aqui o nosso Carneiro Mafuz, mas antes, hoje tem uma data importante, né? 200 anos de Ponta Grossa, onde vocês viveram. Você nasceu em Ponta Grossa, cara? Não. Eu tenho ligações profundas com Ponta Grossa. Eu sou nascido em Venceslau Brás. Venceslau Brás. Que era a cidade da minha mãe. E o meu pai, que era curitibano, formou-se em Direito, fez concurso e foi assumir a sua condição de magistrado, né? Uhum. Inicialmente ele era promotor público, Ministério Público. Depois ele foi para a magistratura. E Venceslau Brás foi a primeira comarca. Ele conheceu minha mãe, uma italiana bonita, com 17 anos. O Mafuz foi muito amigo da nossa família e atendeu muito bem minha mãe. E daí eu nasci. Mas eu nunca vivi lá, só ia passar as férias em Venceslau Brás. Mas daí eu me criei mesmo em Guarapuava, onde eu conheci o Mafuz. Entendi. No grupo escolar. E depois meu pai foi removido para a comarca de Ponta Grossa, onde eu comecei a trabalhar em rádio e jornal, há 59 anos. Tem um tempinho, né? 59 anos. Passou o tempo. Eu tinha 15 anos de idade. E daí Ponta Grossa entrou na minha vida. E daí, por circunstâncias, eu prestei concurso público e sou titular de um tabelionato em Ponta Grossa há 38 anos. Uhum. Então eu vivo em Ponta Grossa. Esta que é a realidade. Eu passo a semana em Ponta Grossa e o final de semana em Curitiba. Mas é um vai e vem, como diz assim. E eu gosto muito de Ponta Grossa. Eu joguei no juvenil do Guarani. Eu ia te perguntar, se tem muitas histórias da época que você era atleta, Carneiro. O Guarani era o time, era Guarani e Operário. Uhum. O clássico era Opeguá, Operário e Guarani. Eu joguei no juvenil do Guarani e futebol de salão do Guarani. E daí tem uma história. O futebol de Ponta Grossa sempre foi muito bom, né? Teve a cidade ama, né? A cidade é maravilhosa. Ponta Grossa tem 360 mil habitantes, é o maior polo do agronegócio do interior do Brasil. É um centro de conexão rodoferroviário
né, há mais de 100 anos, é uma coisa extraordinária. E é uma cidade rica e uma população muito preparada, sempre com boas escolas. Eu estudei lá, eu fiz o ginásio no Colégio Estadual Regente Feijó. E depois, vindo para Curitiba, eu entrei na faculdade, em Curitiba, no científico, que chamava, no segundo grau, no Colégio Estadual do Paraná, e depois na Faculdade de Direito. Mas, então, nós tínhamos muitas histórias em Ponta Grossa, mas tinha uma muito boa, que na concentração do Operário, lá nos anos 50, 60, havia um jogador que era analfabeto, mas ele não sabia, ele não queria que ninguém soubesse. E ele está na concentração, no hotel, Palace Hotel, na rua 15 de novembro, a rua principal, e recebeu um telegrama. Hoje eles escondem essas notícias dos jogadores, só dão depois do evento. Mas foi lá o funcionário do Operário e entregou o telegrama para o sujeito. O cara pegou o telegrama, abriu, fingiu que leu e fechou, porque ele não sabia ler. Ele disse, se eu pedir para algum desses jogadores, eles vão baixar em mim, vão dizer, é analfabeto, burro. E eu não vou pagar esse vale. Eu digo, vou falar com o treinador. E o treinador era um cara com o apelido, era Diamante. Ele foi falar com o seu Diamante, ele vai ler para mim o telegrama e vai ficar entre nós. Tá bom. E ele foi. Só que o Diamante também era analfabeto. E quem fazia a escalação do time na súmula e colocava na porta para a imprensa, né, falada, escrita e televisionada, era o auxiliar técnico. E o Diamante, ninguém sabia, também era analfa. O jogador chega no treinador e diz, olha o que mandaram para mim. O Diamante abre o telegrama e diz, meu filho, é duro, mas é verdade. E devolveu. Ai, ai, ai. Deve ter muitas mais histórias lá de Ponta Grossa, do futebol, do Operário, do Guarani. Pessoal, a crônica esportiva de Ponta Grossa tem muita história, né? Revelou muita gente importante, assim, que inclusive teve brilho nacional, né? E Costa, né? As mais da Bandeirantes, Osíris Nadal, uma marca da cidade. Enfim, é uma cidade muito querida. Legal. Meus parabéns à nossa querida princesa dos campos. Exatamente. Um abraço para todo mundo aí de Ponta Grossa que está nos assistindo, que nos acompanha aqui no Carneiro e Mafuz. E a gente volta na próxima sexta-feira. Na quinta-feira tem jogo do Atlético e do Curitiba, então na sexta-feira que vem estamos de volta aqui nessa bancada para comentar aí de mais uma rodada quente do futebol paranaense. Valeu, amigos, um abraço.